Eu gravei já aqui no canal um vídeo só analisando Devoradores de Estrelas, do Ryan Gosling, um filme recente sobre ficção científica. E eu achei interessante como na rede social está tendo um debate comparando o filme com outros filmes de ficção científica recentes, como por exemplo Duna e Interestelar. Então eu quis trazer aqui com vocês aqui de fato um tom de conversa, reflexões sobre primeiro esses três filmes e mais do que só a arte pela arte, ou aqui tem uma grande exposição sobre o que é o gênero de ficção científica, meditar em cima desses filmes que tem, por exemplo, uma linha condutora de uma visão sobre esperança, mas também sobre como isso pode mostrar visões sobre o futuro que podem ser distintas ou não, e como que isso pode impactar a nossa própria vida, ou como pensar o nosso futuro e a vida para a nossa família, para a civilização como um todo, né? Então, primeiro, justamente essa ideia, utilizar-se da ficção científica para poder falar sobre o homem, o nosso futuro, quem podemos ou devemos ser ou não, que é um drama que toda a humanidade, cada um, em algum momento, vai pensar, né? O que vai ser no futuro. Hoje em dia a gente fala muito da IA, por exemplo, tecnologia, né? Comparando, por exemplo, a civilização antes da máquina, por exemplo, a Revolução Industrial, de fato, há uma reflexão, cara, para onde a gente está indo com relação a tudo isso, né? Então, a ficção científica, claro, ajuda muito nisso. Então, por exemplo, tá bom, o que pensar do futuro? Bom, os filmes em si, o primeiro vale citar Duna, que talvez poucos saibam, mas é um filme pós-moderno, ou vamos dizer assim, pós-tecnologia. Então a gente vê o filme no deserto, e mesmo o filme do Villeneuve não deixa tão claro, mas é um mundo no qual o autor, Frank Herbert, diz que antes daquele mundo que a gente está vendo, houve anos atrás uma guerra com as máquinas, com a tecnologia, na qual o ser humano venceu, quase como o Exterminador do Futuro, por exemplo, né? E então, o ser humano, portanto, agora é o seu próprio computador. Então, por exemplo, no próprio livro, o Paul é um mentat, que no filme aparece só no primeiro filme brevemente, né? Que é o Tufi Hawat e outros que aparecem brevemente, que são os carequinhas, ou que são computadores humanos, mas não tem um chip, né? Não, pelo contrário. Então, o ser humano que venceu a máquina em uma guerra e está desenvolvendo o seu próprio potencial como ser humano para servir a si mesmo, né? Ou seja, esse mundo pós-tecnologia, com foco o ser humano querendo alcançar o seu máximo, levando a sua capacidade, sua memória, sua capacidade de cálculo também, por exemplo, né? Ou seja, há também ali, por exemplo, ao mesmo tempo, em Duna, um quê também dos seres ainda assim espirituais, né? Então tem uma máquina, tem naves, planetas, mas ainda tem uma conexão com elementos transcendentes, por exemplo. E claro, uma cultura própria de cada país, né? Mas essa necessidade também de viver em harmonia. Digo, com uma, claro, um quê ambientalista, mas a preservação do modo de ver com a criação tal como qual o planeta é. Então há uma diversidade, por exemplo, o Pol tem muita água em seu planeta, claro, o Duna não tem, o planeta Arrakis, mas, por exemplo, os próprios vermes, que está isso revelado no livro mais claramente, eles são a razão pela qual existe o spice, ou seja, sem os vermes, naquele mal ou não pode se ter o petróleo. Digo, Duna também é uma comparação do spice com o petróleo, por exemplo, né? O autor que fez o livro falava isso claramente e abertamente, ou seja, é necessário integrar todos esses pontos, não adianta ter um futuro querendo separar, destruir tudo, ter só o recurso sem ter o mal, por exemplo, não, é necessário ter os dois em conjunto. Que, além disso, então, o ponto central que eu diria nesse momento é a capacidade do ser humano de ultrapassar a tecnologia, né? Evoluir o ser humano e, claro, ainda assim, por exemplo, em Duna, o ponto central da obra, é a necessidade de lidar com um risco de falsos líderes, né? Também o Frank Herbert falou claramente várias vezes que a mensagem central de Duna é ter cuidado com o messianismo político, né? Como o Paul Atreides acabou sendo ali. Além disso, claro, um líder então que vai ser egoísta, que não quer ser altruísta, mas que vai explorar o recurso natural do planeta apenas por explorar, como por exemplo fazem os Harkonnen. Mas então esse olhar que, olha, é dúbio, né? Esse olhar moralmente dúbio de ter cuidado com líderes políticos, ter cuidado com a exploração do recurso natural, mas que pode ir para o lado ruim ou não. Mas claro, esse é um ponto central de Duna, mas em comum com outros dois filmes há, portanto, essa visão de que a tecnologia vai estar subserviente ao ser humano. Então, por exemplo, em Interestelar também, nós temos o robô, o TARS, por exemplo, ou também Devoradores de Estrelas, a máquina que serve apenas ao ser humano, como uma nave espacial ou não, né? Ou seja, desenvolver, portanto, a centralidade do potencial de cada ser humano. Entretanto, nos outros dois filmes aqui, eu não tenho uma guerra, como por exemplo eu tive em Duna, contra a tecnologia. Já está subentendido que ela vai apenas servir ao ser humano. E há, então, em Interestelar, Devoradores de Estrelas,
não há uma guerra, mas há um acontecimento da realidade, um acaso que pode ocorrer, como uma praga interestelar, ou então uma bactéria que surge para devorar o Sol, devoradores de estrelas, na qual justamente há algo inesperado que pode roubar a nossa vida, ou perder-se uma luz no fim do túnel. Né? O que nós vamos fazer então, com o apocalipse ou não? Bom, Devorador de Estrelas, Ryan Gosling vai focar então no seu filme em buscar entender biologicamente o que se pode fazer, enquanto o Interestelar foca então justamente em buscar o que? Outro planeta. Ou seja, e daí que está uma boa resposta, inclusive, do Nolan. Né? A essência da vida humana não é em si a nossa casa, o nosso planeta. Se de fato o nosso planeta vai morrer, vamos buscar então outro planeta. O que importa em si é o ser humano, né? A casa em si pode mudar. Daí então, de novo, de desenvolver o potencial humano ao seu máximo. Sempre nós podemos, o ser humano, achar uma saída. Antes, claro, o apocalipse a gente pensava poderia ser navegar, sair da Europa, lá nos séculos da navegação marítima e ter o fim do mundo. Aí descobriu-se então outros continentes. Do mesmo modo, nós temos a comparação com um capitão com o seu navio, né, pelo cosmos do universo. Então continua-se a ser exploradores, buscando evoluir cada vez mais o ser humano como um todo. E nesse sentido, portanto, por Interestelar, por exemplo, o nosso maior inimigo não é um fator externo, que vai surgir um grande inimigo, como por exemplo em Duna, mas nós mesmos. Nós podemos ter o nosso cinismo, o nosso egoísmo, o ser humano, o gênero humano como um todo, que é o Dr. Man. Né? Enquanto Cooper, Interestelar, é justamente esse ser humano que quer servir e salvar como um herói, o nosso maior inimigo vai ser aquela pessoa que não vai acreditar mais no gênero humano, que quer apenas salvar a si mesmo. Né? E daí, claro, a resposta, como nós sabemos por Interestelar, aqui spoiler, né? pelo conflito entre Cooper e Dr. Man, nós temos justamente então que o Cooper como herói, que, olha, pode ser que não tenha esperança, mas o que importa é necessário buscar. Então, o ser humano que, cara, faz tudo que eu posso, mesmo que seja impossível, não vai ser possível, mas é necessário. Então, eu vou dar tudo que eu posso e ainda assim eu vou conseguir me sacrificar a mim mesmo, mas eu vou conseguir fazer. Aquela gana humana, portanto, de poder querer salvar a si mesmo, né? E, claro, isso ocorre por um motivo. O amor, né? Como se diz no próprio filme, que vai além apenas da própria razão científica e que vai ultrapassar barreiras, né? Que seja racional, mas também intergalácticas, vamos dizer assim, né? O amor pode ultrapassar, por exemplo, o limite do tempo, na qual a nossa vida transcorre no tempo, mas o amor é algo transcendente, né? Servir-se e fazer algo por um amor maior, no caso do Cooper, por exemplo, da sua própria filha, de cada um de nós também, servindo aos outros, que é também o que se fala o Devorador de Estrelas. Quando o Ryan Gosling, o Grace, justamente, o personagem, ele tem esse arco na qual, justamente, como eu falei no vídeo anterior, comentando o filme, de descobrir que a vida vai ter um sentido quando eu sair de mim mesmo, né? Não importa só apenas o meu pensamento intelectual, do que ele achava que tinha uma tese, de que poderia viver sem água. Bom, eu errei, estava errado, não importa. Eu quero agora, então, abraçar a realidade, como também o Nolan fala em outros filmes, como Inception, né? O que importa é a realidade. Então, o que a realidade vai apresentar e onde eu estou ainda posso, ainda assim, fazer alguma coisa, servir aos outros, portanto, né? Ou seja, servindo aos outros, como ele faz, por exemplo, com o Alien, com o Rocky, ele ainda pode assar para a sua vida no próprio sentido. Então, servindo aos outros, ele vai ganhar para si mesmo no sentido e vai ganhar a própria vida. Como também ele é salvo pelo Rocky, que dá combustível para ele, e depois é vice-versa, né? Então, depois ele tem que salvar o Rocky, ganha cada vez mais com isso no filme, né? Então, ganha uma nova vida a partir desse momento, não querendo salvar-se a si mesmo, mas sim aos outros. De tal modo que se percebe também nos três filmes em comum, é que o grande caminho para a humanidade não parece algo novo, mas sim algo muito antigo, que sempre existiu, que é a família. Digo, por mais que assim o foco no potencial de cada ser humano de salvar cada um de nós, ou salvar-se a partir de si mesmo, um indivíduo que poder salvar a humanidade, a base do futuro ainda segue sendo o que sempre foi, que é a base de uma família. Nós vamos conseguir ultrapassar os obstáculos porque eu faço alguma coisa por um amor para os outros, para servir os outros, e a tecnologia vai servir ao ser humano, e a base da sociedade vai ser as famílias. Então, por exemplo, em Duna, o próprio Paul, no filme, claro, quer salvar a sua própria família, mas cada planeta também é de uma casa de famílias como um todo, né? Então não é apenas algo individual, ou de uma política, de partidos, ou de uma organização, uma ONG, ou algo transnacional. Claro, os interesses são de salvar o gênero humano, mas por cada família por si só, né? Do mesmo modo, como eu falei, já Ryan Gosling, o Grace do seu filme, quer o que? Servir aos outros, e evidentemente, claro, o Cooper tem essa visão de futuro, como a gente falou, faz pela sua filha,
e no final, quando ele encontra sua filha mais velha, justamente ela está com uma família numerosa, um futuro agrícola, onde a sociedade produz muita comida para ser autossuficiente em si só, mas também um futuro que lembra da sua memória. Também como fez o Ryan Gosling em Grace no seu filme, a memória como esse elemento de tentar sempre portar a tradição da civilização, lembrando do passado, olhando para o presente, para daí olhar para o futuro, né? Entendendo quem nós somos, de onde viemos, né? Então lembrar da sua história, como o Grace quer fazer no Ryan Gosling, querendo lembrar de quem ele era, lembrando das fotos do passado dele, que estava sem memória, ou também como Interestelar, documentário que lembrava como era o planeta, né? Como foi a praga que assolou o planeta. Daí sim que eu olho para o futuro, conexão entre os tempos, né? Não rejeitar, portanto, eu esquecer minha própria história, lembrando de quem eu sou, integrando isso e daí olhando para o futuro. Então, ou seja, interessante como cada filme também, e aí um outro ponto que eu acho relevante, tecnicamente ou de modo cinematográfico, tem uma visão de si só que são distintas, né? Então, por exemplo, enquanto Nolan em Interestelar tem essa visão também dele ser algo puramente de se levar muito a sério, né? Quero falar de grandes temas humanos, do futuro da humanidade, tecnologia, ambientalismo, aquecimento global ou não, também subentendido ali se pode ocorrer, uma praga, mas que não vai acabar com a humanidade. Digo, claro, focar-se no que é necessário e também aquele lá muito grande para a ciência, né? Explicar uma cena científica, né? Então, um círculo em 3D vai ser uma esfera, e tem uma cena querendo explicar por que em 3D vai ser uma esfera, ou se olhar também, claro, a consultoria com o físico, que era o Kip Thorne em Interestelar, para ter um filme que está muito baseado na ciência, né? Explicando em detalhe, então olhar o como fazer a parte técnica, né? Além de temas elevados. E claro, também como o Nolan sempre faz, também como fez no Batman, aquele realismo que não, bom, realismo por si só, você tem que ser realista porque é para ser algo que seja racionalmente acreditável, credível pelo homem, portanto, né? Então, como seria um Batman da vida real, por exemplo, também como é Interestelar, como de fato é construído uma nave, a nave que foi construída, como tudo isso pode de fato ocorrer racionalmente. O que, claro, também o Villeneuve tem em Duna essa preocupação de parecer realista. Bom, podemos dizer que sim, o filme é também tecnicamente bem feito, parece, mas ao mesmo tempo em que as naves parecem realistas, também há uma busca de um escape visual. Então o Villeneuve se preocupa muito e faz muito bem aquele espetáculo visual, como também tem em Blade Runner 2049 e que tem nos dois filmes de Duna também, vai vir no terceiro, né? Daquele filme, portanto, por exemplo, cena, sequência só em preto e branco, que era infravermelho, como no segundo filme de Duna, né? Aquele olhar para o deserto, que fica muito bonito, daquelas paisagens, a trilha do Hans Zimmer, também nesse ambiente imersivo e contemplativo. Então não é só realista, mas também realista com esse olhar de buscar uma reflexão, que o Villeneuve também faz a sua filmografia, aquela filmografia que está quase como refletindo sobre o que de fato ocorreu na vida moderna, né? Então muitos filmes, por exemplo, aquela questão da violência em Sicário, ou então Blade Runner, da tecnologia, né? O que é uma vida boa ou não, o que de fato é real, né? O que é o ser humano ou não, como em Blade Runner, ou mesmo em Duna, né? Daquelas cinzas da civilização que era moderna, tecnológica, mas que agora não é mais, né? Então uma experiência que também é sensorial, contemplativa, né? De poder ver e meditar naquilo visualmente, né? Muitas cenas com a trilha muito alta claro, isso é muito bom e elevado também. O que, claro, também existe no filme do Ryan Gosling, mas que na verdade não tem a preocupação, como os outros dois, de ser ultra mega realista, no sentido de se levar muito a sério, né? Então já o filme do Grace, com Ryan Gosling, é justamente um filme no qual há uma preocupação também de ser muito mais um clichêzinho, né? Aquele assim, um roteiro é mais leve, tem muitas piadas, no filme não se leva tão a sério em si, não quer explicar a ciência por trás daquilo, né? Muitas piadas e digo, a todo instante esse filme que não quer, na verdade, ser muito mais leve, um filme popcorn, vamos dizer assim. Então, Devorador de Estrelas é um filme justamente que quer, olha, voltar nesse contexto de 2026 a não fazer mais um filme também, por exemplo, num contexto em que o cinema parecia ser muito uma lacração, alguns falam do wokeísmo, ou esse filme que quer ter uma mensagem social muito clara, enquanto o próprio autor do livro falou justamente que não quer fazer uma mensagem social, né? Ah, eu quero dar uma lição de moral. Não, é um filme que quer fazer um filme popcorn, que vai ser legal, entendeu? E isso não tem um problema. Muito pelo contrário, o que é interessante é que o filme mostra justamente, remete à propaganda do cinema clássica, na qual, tudo bem, tem clichês, tem um roteiro linear, muito mais claro, mas não impede a história de contar grandes temas do ser humano como um todo. Muito pelo contrário, o filme continua por si só trazendo temas universais, e por falar de temas universais,
mesmo sendo um filme popcorn para o público geral, vamos dizer assim, que não serve tão a sério como o Interestelar, como a gente citou aqui, é um filme que traz muitas coisas para nós de reflexões, como eu falei no vídeo só sobre o filme como um todo, né? De tal modo que, bom, em termos gerais, o que eu queria falar de nosso ponto final aqui é justamente qual é uma visão que eles trazem para o nosso futuro, né? Então, ou é possível trazer um comentário social, uma ilusão, o que deve ser feito. Então, por exemplo, o Grace, Levador de Estrelas, traz então justamente essa ideia, o tema central do filme, como eu falei na análise, é da cooperação entre seres humanos ou mesmo o ser humano e um alien, né? Da unidade entre os seres humanos que precisam ter um elemento unificador, cooperar entre si para manter-se vivos, né? Ou como o ser humano não é sozinho por si só, não tem a vida como um sentido. Claro que essa união é boa, mas como eu citei no vídeo, qual união que deve ser feita? Eu também, o Interstellar fala disso, dessa união, cara, é um dever ou um chamado que transcende o interesse nacional. Bom, tudo bem, isso pode ocorrer, mas qual união que vai ser feita, ao mesmo tempo também que Duna ainda traz essa guerra espacial entre famílias, né, diga assim. Ou seja, como que Duna traz esse equilíbrio dessa ideia central de que, olha, tudo bem, é espacial, além de uma nações, mas também tem que ter cuidado com o ser humano, com a cobiça do ser humano, né? Quem são os nossos líderes, por exemplo, né? Então, o Paul, como a gente sabe em Duna, tem um arco no livro de queda, né? Porque o autor quer falar do messianismo político, em quem eu vou colocar de fato a minha esperança, só na política por si só ou em algo a mais que transcende o ser humano. E é isso também que Interstellar faz muito bem, né? Da cobiça do ser humano e que torna por si só o nosso maior inimigo somos nós mesmos, né? Como a gente citou já, do Dr. Man, da nossa negação, da nossa mentira, do nosso egoísmo, que os três filmes trazem também de modo muito claro. Então esse esforço de querer fazer o bem transcendendo a si mesmo, né? Mas claro, interessante, portanto, que também os três filmes mostram de modo inevitável o limite da razão ou da razão humana. Ou seja, por si só o ser humano não consegue fazer muita coisa, como está já no personagem do Ryan Gosling, que é o Grace, que não consegue fazer nada sozinho, ou também Interestelar. O ser humano precisa cooperar entre si e fazer algo que não é por si só apenas, não é egoísta, mas que vá para além de si mesmo como um todo. Ou seja, por mais que é um filme de ficção científica, fica muito claro sempre o limite da razão humana. O ser humano por si só não faz nada sozinho, mas também tecnologia tem que estar servindo a nós mesmos, mas também nós temos que fazer por algo que vá além de nós mesmos. Algo transcendente. Então, por exemplo, e isso é muito interessante porque, portanto, o próprio filme agora de Ryan Gosling foi lançado, isso pode ser combinado com o governo americano ou não, em um momento no qual há uma missão da NASA para a Lua. Claro que isso vai favorecer o filme no marketing, né, poder trazer mais dinheiro para o marketing ou não do filme, e não tem problema, isso pode acontecer, faz parte do jogo, digamos assim. Mas é interessante porque isso traz um tema, essa expedição que fizeram agora à Lua, porque os astronautas em si, todos pareciam cristãos, até onde eu pude saber, e um deles, inclusive, você deve ter visto nas notícias, remeteu-se a olhar da Lua para a nossa Terra, a beleza da criação divina, né? Também que é um ponto que sempre se ressalta, né? Por exemplo, os próprios filmes, eles, à medida que eles falam mesmo da limitação humana, eles também tentam ainda lutar com a questão da transcendência ou não. Então, por exemplo, Duna fala da religião, mas é uma religião também que pode estar subserviente a interesses mesquinhos, né? Que são apenas sacerdotes ou não transcendentes que podem estar olhando, instrumentalizando a religião para a política, que isso poderia ser ruim. Então, a religião pode ser caricatural ou não. Já em Interestelar, Nolan tentam falar até que quem construiu aquele portal para a dimensão do tempo são seres humanos, quase tentam fechar a situação ali em ele mesmo, né? O ser humano pelo ser humano, só que não, sabemos, claro, simbolicamente, que o ser humano age, que Deus age por meio do ser humano, então posso ter uma abertura transcendental, ou também um quê transcendente para a nossa ação humana, e também como foi também no Hail Mary, né, do Ave Maria, no filme do Ryan Gosling, que também simboliza essa ideia do ser humano de buscar, que é a história desse termo Ave Maria, que vem do futebol americano, como eu falei na análise do filme, mas que remete, claro, a essa origem divina, católica, buscando, claro, rezar por Ave Maria, intercessão, buscando um milagre, né? Ou seja, também a limitação do ser humano pode também apontar, claro, para a nossa necessidade de olhar para algo transcendente, que, em última instância, pode e deve ser Deus ou não. Daí fica a reflexão também de nós meditando se nós aceitamos a nossa limitação e buscamos alguma coisa transcendente ou se tentamos ficar fechados em nós mesmos como um todo, né? Da nossa limitação e querer, claro, eu quero algo a mais, eu posso ter que tomar cuidado com esse líder religioso que pode me enganar ou não, mas também
querer buscar mesmo, não ficar relutando, né? Achar que a razão por si só vai resolver tudo. Como na vida real aconteceu, dos astronautas cristãos que foram para sair do nosso planeta, foram para a Lua, né? Daí que está, de fato, o maior caminho, né? Essa conexão com o transcendente, daí que eu posso, de fato, evoluir no ser humano e, claro, ter que contar com ajudas que vão além de mim mesmo, né? Com esse acaso, com a providência, com sortes, que faz parte da nossa vida como um todo, né? Porque nós somos limitados. Tá bom, é isso. Fica a minha reflexão sobre os 3 filmes. Aqui eles podem falar por nós mesmos. Essa ideia da esperança que não está fechada em si só, por mim mesmo como ser humano, mas também pelos outros, e é o que vai além de mim. Tomando cuidado com essa vida que não está focada só na política, não traz esse olhar de preocupação com isso, mas focada em contemplar a criação divina, como falou lá na NASA o astronauta, na vida real, agora em abril de 2026, que foi para a Lua, né? Então, caso vocês tenham gostado ou não, discordarem, coloquem nos comentários. Caso você queira que eu analise a parte só Duna ou só Interestelar também, como eu fiz já com o filme do Ryan Gosling, coloca nos comentários, por favor. E é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo, viu?